Se você não sabe como nem aonde você quer chegar, você não vai conseguir sair do lugar. Não importa o quanto você seja bom em gestão, planejamento, mapeamento, processos ou finanças. Se não existe vendas, não existe empresa. E se vamos falar de consultoria aqui nesse canal, a gente tem que falar de vendas, gestão e planejamento comercial. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto e entender um pouco mais sobre a profissão que todos nós exercemos todos os dias, eu te convido a continuar aqui nesse canal e assistir um pouco mais sobre planejamento comercial e como a contabilidade pode influenciar sempre e diretamente num bom planejamento e numa boa gestão de equipe de vendas. Eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui para falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Quando eu montei esse canal, a intenção era trazer muito conteúdo sobre gestão empresarial, planejamento estratégico e tentar conectar tudo isso à contabilidade. Ligar as ferramentas de contabilidade em todas as áreas da empresa. Porque uma coisa para mim é muito clara: tudo dentro de uma empresa termina na contabilidade. Ela sempre registra todos os fatos econômicos e financeiros de um negócio. E esses fatos são o reflexo de todas as outras áreas da empresa. Quando a gente fala neste formato, quando a gente pensa na contabilidade por essa vertente, é muito importante que as pessoas que vão disseminar esse conhecimento, ou que vão repassar, ou vão fazer uso desse conhecimento que a gente tenta repassar nesse canal, saiba de fato vendê-lo e saiba de fato como convencer o cliente ou como apresentar esse formato de gestão, esse formato de planejamento, esse formato de usabilidade da contabilidade como ferramenta de gestão. E para isso é importante saber vender. É importante também saber auxiliar o seu cliente quando o assunto é planejamento comercial, se você quer ser um consultor. E é por isso, pensando nessa ideia de ter cada vez mais pessoas utilizando da contabilidade como ferramenta de gestão empresarial, que eu resolvi hoje abrir neste vídeo todo o meu formato e toda a estrutura que eu uso hoje para fazer um planejamento comercial. Eu não estou falando de captação de lead, eu não estou falando de estratégia comercial de abordagem, eu vou falar aqui sobre planejamento comercial. A primeira fase que você tem que ter no seu negócio, antes de pensar em qualquer questão de estratégia de conversão, qualquer questão de captação de leads. Se você não sabe como nem aonde você quer chegar, você não vai conseguir sair do lugar. Um bom planejamento comercial, ele tem algumas etapas essenciais para que ele funcione. E é claro, você não tem uma receita de bolo pronta, esqueça isso. Você precisa adaptar o planejamento comercial às particularidades do time e da empresa. Mas se você seguir um certo roteiro, ele pode te facilitar bastante. E é um pouco desse roteiro que eu quero trazer aqui. E tentar levar para vocês como que a gente vai conectar o planejamento comercial à contabilidade. Antes de começar a pôr em prática um planejamento comercial, vamos começar pelos principais tópicos que você vai ter que passar durante esta estruturação do planejamento ou a estruturação do seu modelo de gestão comercial. O primeiro tópico é definição do modelo de negócio. Entender qual modelo de negócio você vai utilizar na sua empresa. Estruturação do processo de vendas. Definir quais são as etapas que esse processo de vendas carece e quais são as etapas que você entende como essenciais para o processo de venda. Fonte de leads. Você tem que saber de onde você vai buscar as suas oportunidades. Seja leads da internet, seja leads de eventos presenciais, seja leads de uma carteira, você precisa encontrar o seu cliente. Integração entre o marketing comercial. É muito importante você saber exatamente como que o marketing vai trabalhar para fomentar oportunidades para o seu modelo de negócio, para o seu time comercial. Existem times de marketing que geram demandas para um time de SDR, um time de pré-vendas. Você tem estruturas onde o marketing direciona os leads direto para um gestor, para um consultor comercial. Para cada tipo de negócio, você tem um modelo diferente de captação de leads. E para cada tipo de negócio, você tem um modelo diferente de usabilidade da ferramenta de marketing digital tradicional, o uso das ferramentas de marketing
para fomentar negócios para o seu comercial, ou para fomentar negócios direto, caso a sua empresa tenha uma capacidade de conversão automática. A jornada do cliente é muito importante entender quais são as etapas que o cliente passa antes de tomar a decisão por contratar ou não o seu negócio. Qualificação do cliente. É importante saber como qualificar o seu cliente. E, por fim, ter metodologias claras de fechamento para você poder treinar a sua equipe em metodologias que vão auxiliar eles no fechamento, que você vai conseguir fazer com que a sua equipe comece a estudar e ter uma mesma visão, ter uma sinergia no modelo de trabalho, e assim você consegue treinar melhor tanto aqueles vendedores entrantes para ter um ramp-up muito claro, a gente vai falar disso lá na teoria de vendas ainda nesse vídeo, quanto para você ter mais capacidade e mais conhecimento da mesma ferramenta. É muito mais fácil quando um time inteiro trabalha com uma ferramenta única de fechamento, como o Spin Selling, que é a que eu uso. Cada vez mais as pessoas vão ficando especialistas nessa ferramenta e podem trocar figurinhas entre si. Quando cada um utiliza de uma ferramenta, fica até difícil fazer reuniões de integração entre o time. Reuniões de análise de objeções, reunião de análise de técnicas de fechamento, reuniões de comunicação e de disseminação de conhecimento entre a equipe. Entendido os 7 tópicos principais de um bom planejamento comercial, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A ideia é a gente dissecar cada uma dessas etapas. A definição do modelo de negócio ela é muito importante para você entender qual a forma de distribuição do seu produto, do seu serviço. Por exemplo, eu como consultoria, eu tenho um modelo de distribuição muito claro. Os meus consultores vão até o cliente. Com a pandemia, ele mudou um pouco. Os consultores passaram a atender os clientes de forma virtual. Mas eu sempre dependo de um consultor sentado, disponível para um cliente. Eu não tenho um modelo de negócio na minha consultoria onde eu posso automatizar. Principalmente porque o nosso modelo de negócio ele é muito integrado ao cliente. A gente aprofunda muito no modelo do cliente. Diferente de uma contabilidade, que pode ter uma distribuição do serviço dela de forma digital. Diferente de uma loja virtual, que pode ter uma distribuição 100% virtual, ou pode ter uma loja física, ou pode ter representantes, dependendo do tipo de produto que essa loja vende. Então, é muito importante você primeiro entender qual o modelo de negócio. Como que essa empresa comercializa e entrega o produto que ela oferece para o cliente. E, principalmente, avançar dentro também desse processo de entrega. Porque, como eu costumo dizer também, tudo numa empresa é logística. Você compra algo, transforma em alguma outra coisa e vende. Quando você compra um produto, um insumo e transforma ele a partir de uma industrialização em um outro produto, isso é muito claro. Mas às vezes no serviço, as pessoas não veem isso de forma tão objetiva. Mas na realidade, você compra horas de algumas pessoas, transforma essas horas em serviço e comercializa esse serviço. Assim como no comércio, você compra atacado ou compra em maior quantidade ou compra em um modelo diferente o produto, ou até mesmo compra o mesmo produto, mas de uma indústria ou de um distribuidor que não vende para o consumidor final, embala ele num modelo de varejo e comercializa. Então, tudo numa empresa é logística. E é muito importante você entender esse modelo de negócio da logística, entender todas as possibilidades. Porque se você vai falar de consultoria em planejamento comercial para uma empresa, para uma indústria que vende direto para o consumidor final, muito provavelmente você vai trabalhar com questões de marketing digital, com questões de distribuição, com questões de representantes e com questões talvez relacionadas ao comércio do varejo ponta a ponta, direto ali entre a indústria e o cliente final. Então, ele é muito amplo quando o assunto é indústria. Quando o assunto é serviço é um pouco mais simples. Mas é muito importante entender o modelo de negócio e principalmente a forma de distribuição deste produto. Segunda etapa, estruturar o modelo de venda. Quais são as etapas do modelo de venda? Uma estrutura de vendas visa criar um modelo, um fluxo claro de etapas que o vendedor tem que passar. E este modelo, ele começa em planejamento. A primeira etapa é o planejamento. É onde o vendedor começa a planejar o seu dia. Como que ele vai buscar os clientes dele, como que ele vai achar os leads, qual é a fonte de informação que ele tem.
É muito importante nessa parte de planejamento ressaltar que pode aqui sim incluir um planejamento global da equipe inteira, mas o vendedor tem que planejar como que ele vai executar esse planejamento, como que ele vai no dia a dia procurar os clientes, que cliente que ele vai primeiro, como que ele vai nesse cliente, qual é a forma de abordagem que ele vai fazer em cada um desses clientes, as sequências de trabalho e o porquê dele fazer esse modelo de trabalho, esse modelo de projeto comercial. Depois disso, a gente passa para a prospecção. A prospecção nada mais é do que pegar aqueles clientes que eu decidi priorizar no meu planejamento e prospectar com eles. Entrar em contato, fazer uma abordagem fria, verificar com o marketing se ele consegue alcançar esse cliente de alguma forma, ou até mesmo ir lá e bater na porta. Depende do modelo de negócio. O levantamento das informações desse cliente, a partir do momento que eu comecei a prospectar, eu tenho alguns clientes específicos, alguns leads, que eu posso abordá-los. Então, é importante ter um levantamento de informações sobre esse cliente. Fazer um para casa, pesquisar, ler e entender qual é a dor, qual é a necessidade desse cliente e talvez tentar entender até mesmo o que ele está procurando, qual que é o desafio dele e como que a gente, como empresa, pode assessorá-lo nisso. Após essa etapa de levantamento de informações, é hora de abordar o cliente diretamente. Você talvez já tenha prospectado ele de alguma forma, mas agora você vai abordar como um consultor comercial, alguém que está ali para resolver o problema dele. A partir do momento que você abordou o cliente, você precisa apresentar valor. Você precisa mostrar para ele que o seu produto tem valor e que ele precisa. Aqui a gente pode falar muito de spin selling. E vocês vão ver essas metodologias um pouco mais para baixo. Após essa etapa, a gente fala sobre o fechamento. De forma simples, simplificando o processo de vendas. Você fala sobre fechamento. Aí você tem técnicas de execução de um fechamento de vendas. De como convencer o cliente. Técnicas simples, algumas muito antigas, como a técnica do E/O. Você quer este produto e este ou este ou este. A ideia é você não dar para o cliente a opção dele não fechar. Levar 3, 4 propostas. Então, aqui a gente fala sobre fechamento. Planejar formas de fechar com o cliente. Por fim, acompanhar a entrega. Saber como que esse cliente ficou ou não satisfeito para poder fazer depois um upsell. E aí voltar no planejamento e continuar nesse círculo virtuoso. Aqui são etapas simples de um planejamento comercial. Mas você, que é consultor, tem que no mínimo ter uma noção disso para você na vida, seja para vender o seu produto para um cliente ou até mesmo para se vender quando o assunto talvez seja uma recolocação de emprego, né, no mercado de trabalho. Você tem que planejar, tem que prospectar as oportunidades, tem que levantar as informações da empresa, tem que abordar essas empresas de alguma forma, seja se candidatando, seja conversando direto com alguém responsável pelo RH. Durante uma entrevista, você tem que apresentar o seu valor como futuro profissional daquela empresa, candidato. Você tem que conseguir fechar essa entrevista com chave de ouro, para que esse entrevistador realmente volte a procurar você ou decida por você na hora de contratar. E depois, por fim, você tem que entregar tudo aquilo que você prometeu nessas etapas, que é o mais importante de um comercial. Entregar aquilo que de fato foi prometido. Passou dessas etapas, a gente começa a colocar em prática a captação de lead. A captação de lead aqui ela é um pouco mais genérica, porque na realidade, quando eu falo de captação de lead, é captação de oportunidade de negócio. Eu, como consultor, eu capto oportunidade de negócio sempre que eu estou conversando com o cliente. Eu estou numa reunião, tenho a oportunidade de apresentar outros trabalhos, ou tenho a oportunidade do próprio cliente comentar sobre algum colega dele de profissão, da área, ou algum outro empresário que ele conhece, de demandas que eu posso atender como consultor, eu sempre vou apresentar isso. Eu vou em eventos, eu faço marketing digital, eu publico materiais na internet, eu trabalho nas minhas redes sociais. Eu não tenho uma plataforma de e-commerce, mas se fosse uma venda de produto eu poderia ter. Então, a captação de leads é mapear as oportunidades e as fontes de leads que existem na empresa. Porque se você não tiver isso bem mapeado, muito provavelmente alguma fonte ou outra vai ficar esquecida, ou você não tem como medir as oportunidades e entender quais são as fontes mais relevantes. E aí, isso vai se dar dentro de um CRM. Algo também que está um pouco mais à frente deste treinamento. Continua acompanhando.
Integração marketing comercial. Eu falei disso um pouco no início desse vídeo. E eu queria voltar nesse aspecto, aqui desmembrando cada etapa, porque é uma coisa muito importante. O marketing, ele tem que entender que ele trabalha para o comercial. Mesmo o marketing de brand, ele trabalha para fortalecer a marca na mente dos usuários. E isso cria uma oportunidade de venda. O marketing digital, que leva diretamente para uma página de conversão, ele está trabalhando para o comercial, seja um comercial virtual, automatizado, o que for. Quando o marketing digital trabalha para gerar leads para um SDR, ele está trabalhando para o comercial. Então é muito importante que o marketing entenda isso e que o comercial saiba que o marketing não é um funcionário dele, mas sim um parceiro. E é importante que os dois trabalhem de forma muito integrada por causa deste funil. O marketing está muito ligado ao topo de um funil. Ele tem outras etapas, ele se desenvolve em todo o trabalho. Mas aqui é um modelo focado em um funil mais voltado na integração entre os dois departamentos. O topo, a gente fala de uma assessoria de imprensa, de uma abordagem fria ou de uma publicidade em marketing digital, que vai fazer com que o cliente entenda que a empresa existe, que ele tem um problema e ele pode precisar de uma ajuda para resolver esse problema. O material de topo, as oportunidades de topo, é onde o cliente entra. E uma coisa é fato, gente, não importa a taxa de conversão, quanto mais cliente entra no topo, normalmente mais vendas acontecem embaixo. Então, você tem três tópicos aqui que eu deixei como oportunidades de atração de cliente para o topo, que é a assessoria de imprensa, pedir alguém para te assessorar, levar os seus textos até os veículos de comunicação. Eventos e abordagem fria pode ser no próprio LinkedIn. Recentemente eu fechei uma oportunidade de negócio dentro do Clubhouse, aquela rede social que estava uma febre. Eu vi alguém com uma dúvida sobre marketing digital e eu conversei um pouco mais, apresentei algumas soluções para esse cliente e falei sobre um empreendimento que eu faço parte, que nele poderia talvez atender as demandas dele de marketing digital. E ele foi muito receptivo e procurou depois a gente. Mas isso foi praticamente um evento, porque o Clubhouse ele é praticamente uma rede social que gera pequenos eventos lá dentro. Então, ali eu fiz um evento, trabalhei uma abordagem fria, não precisei de nenhuma das outras etapas. Mas você pode ganhar oportunidades de clientes através de uma assessoria de imprensa, que pode levar pessoas a ligar ou entrar no seu site. E a publicidade de marketing digital tradicional, que ela pode procurar oportunidades assim, em N locais. O marketing digital ele não limita as formas de trabalho. Ele cria oportunidades assim, sem nenhum precedente aí no mercado hoje. Depois eu passo para uma questão do meio do funil. No topo, eu estou tentando fazer com que o cliente conheça que o meu negócio existe ou que ele tem um problema e eu posso ajudar ele. No meio, não, eu quero convencer esse cliente que eu posso ajudar. Então, produção de conteúdo para a internet ou até mesmo conteúdos mais robustos para assessoria de imprensa, segmentação, definir qual o mercado que eu vou atuar e ter um pré-vendas, né, alguém que pode aquecer esse lead, são etapas do meio de um funil de integração entre os setores. Gente, eu não estou falando de funil de marketing. Aqui estou falando de um funil de integração entre setores, tá? E o fundo, a gente fala sobre o convencimento. O cliente já sabe que você existe, já entendeu que ele tem um problema, ele já passou por uma análise desse problema e entendeu que a sua empresa pode ajudar ele, ou que ele precisa resolver esse problema e procurou uma empresa e acabou caindo na sua. Ele já pode ter passado por um Sales Develop, que seria um pré-venda, alguém que aqueceu ele e falou um pouco sobre a solução para ele. Agora você precisa fazer com que ele entenda que ele tem uma necessidade e essa necessidade é a entrega do seu trabalho. E quando a gente fala disso aqui, eu falo de Spin Selling sempre. Tem vídeo aqui no canal só sobre Spin Selling, mas aqui eu vou dar uma pincelada nesse assunto. O funil de venda não termina na hora que eu efetivo a venda, na hora que o cliente dá o aceite. E ele também não termina na entrega da solução. Porque a entrega da solução, ela pode ser ruim, pode ser boa, o cliente pode ter uma expectativa diferente. O que realmente vai fazer, o que realmente eu considero como término
da venda, o momento que realmente eu efetivei e eu posso ficar tranquilo, é na fidelização e quando eu garanto que a experiência do cliente foi boa. Então, esse modelo de funil que vocês estão vendo aí na tela, ele tenta determinar essa integração. E cada empresa vai ter um modelo. Cada empresa vai ter uma forma de trazer cliente para o topo, uma forma de qualificar ele no meio e uma forma de converter ele no fundo. Mas sempre será importante você mapear esse processo e tentar integrar as duas equipes, ou seja o terceiro que trabalha com marketing digital e a equipe de vendas, seja os dois terceirizados, ou seja os dois internos. O importante é integrar essa equipe para que o marketing tenha o retorno do comercial do que está funcionando e o que não está funcionando, e para que o comercial possa entender de fato o que o marketing está comunicando para o mercado e como que ele pode fortalecer ainda mais essa comunicação na hora de tentar fechar uma venda. Jornada do cliente. Você vai encontrar muito material sobre jornada do cliente na internet. Por quê? É um modelo muito claro hoje que a gente usa no meio comercial e no meio do marketing, junto com a jornada de compra. São jornadas diferentes. A jornada do cliente, ela passa pela captação dele, pela apresentação do produto, pela negociação e o fechamento. Diferente de uma jornada de compra, que a gente fala sobre apresentação, qualificação, entendimento e compra. Aqui, para mim, indiferente sobre a fórmula mágica que apresentam na internet por aí, o importante mesmo é você entender qual é a jornada do seu cliente. Como que ele é captado, que a gente falou aqui na parte de lead. Como que depois de uma captação, você apresenta o produto para ele. Como que ele conhece o seu produto, como que ele visualiza, como que ele tangibiliza a solução do seu produto para ele. Como que ele viabiliza e vê e concebe, como que ele vai conceber na mente dele o seu produto entregando a solução que ele realmente espera. Depois a gente passa aí por uma fase de negociação, de apresentação de proposta, tudo isso, e fechamento. O importante é, você precisa passar por essas etapas na hora de fazer um planejamento comercial, seja para sua equipe ou seja próprio. Parece demorado, mas quando você tem uma rotina, você consegue seguir essa rotina, medir como cada uma das etapas está se comportando e corrigir essa rotina. Se você não segue uma rotina sempre, não tem uma jornada clara na sua mente para convencer o cliente de como que por que ele deve comprar o seu produto, você pode com cada cliente adotar uma técnica, uma metodologia e não conseguir visualizar de forma clara qual é mais funcional. Para você poder usar sempre esta metodologia, esta técnica, esse script de venda. E é para isso que a jornada de compra está aqui no planejamento comercial. É muito importante que você consiga visualizar isso de forma clara, desenhar e mapear a jornada do seu cliente, no olhar dele, não no seu como vendedor. Lembrando, isso aqui também vale para uma entrevista de emprego, para o dia a dia na sua empresa. Vendas é uma profissão que todo mundo executa todos os dias. A partir da jornada de compra, você tem que começar a qualificar seu cliente. Até mesmo para você classificá-lo. Cliente final, cliente que são grandes players, cliente B2B, cliente A, B e C. Você precisa classificar o seu cliente para entender. Depois de medidas as oportunidades, as formas de abordagem, as jornadas que você utilizou, qual cliente fecha melhor com cada tipo de técnica de venda. Para fazer isso, eu recomendo sempre avaliar uma questão que é chamada no mercado de curva de consciência. É importante você talvez qualificar o seu cliente pela curva dele que ele tem de consciência quanto ao que ele está buscando como solução. O quanto que ele sabe realmente que ele precisa daquela solução. Quanto mais o cliente souber, quanto maior for a curva de conhecimento dele, por exemplo, ele está indo buscar um carro. Ele sabe que ele precisa de um carro para levar ele do ponto A ao ponto B. Então, você tem que ser mais direto na entrega. Você tem que mostrar para ele mais detalhes sobre o veículo que você quer vender para ele. Quando o cliente está procurando uma contabilidade, ele já sabe o que ele procura. Ele quer uma contabilidade. Você tem que mostrar o diferencial. Agora, quando o cliente está buscando ele não está buscando diretamente, na realidade, vamos colocar quando o cliente
precisa de uma solução que ele não sabe que existe. Ele precisa ter o entendimento que aquela solução de fato é importante, existe e ele precisa. Então, quanto menos ele tiver consciência, mais indireto, mais história, mais previsões, mais segmentação, mais apresentação de resultados é importante para essa venda. Quanto maior a curva de conhecimento, menos importante é você contar uma história, talvez menos conversão você vai ter se você contar muita história para alguém que já tem a curva de conhecimento muito ampla. Ele vai simplesmente ignorar o seu anúncio, ele vai ignorar a sua abordagem e vai para uma abordagem muito mais direta, porque ele sabe o que ele quer. É diferente de você tentar vender uma bicicleta de trilha para alguém que nunca fez trilha e nem sabe o que ele precisa de uma bicicleta, numa bicicleta de trilha. Exemplo, eu fui buscar uma bicicleta de trilha, eu não sabia que tinha um risco da minha estrutura da bicicleta quebrar se eu fizesse uma trilha muito pesada com ela. E eu não sabia que eu precisava de uma bicicleta um pouco mais rígida, mais forte. Então, para isso, foi importante eu ouvir algumas histórias de pessoas que compraram bicicletas mais simples e acabaram quebrando elas durante a trilha. Aí eu fui visualizando isso acontecendo comigo. Diferente quando eu vou comprar, recentemente eu fui comprar um carro, por exemplo. Eu sabia o carro que eu queria, eu sabia as qualificações, sabia que eu queria que ele me levasse do ponto A ao ponto B e que ele precisava ter uma certa estrutura para me levar aos clientes que são fazendas, ele precisava me dar um certo conforto e segurança. Então eu busquei tópicos específicos. E às vezes as pessoas até têm uma curva de conhecimento tão pequena, e isso não quer dizer ignorância, mas é sobre aquela solução, que talvez você tenha que contar para ela, na jornada de compra, uma forma dele entender que ele tem um problema, para depois ele considerar a solução. E é por isso que, para entrar nessa parte de funil, de classificação de cliente, eu preciso que vocês entendam, quando o assunto é vendas, qual a curva de conhecimento de cada persona que você tem. Assim você monta um funil diferente para cada uma delas. Cada uma tem um nível de consciência e ele vai ter uma abordagem diferente e uma questão da primeira etapa do funil de aprendizagem e de descoberta diferenciada para aquele que já conhece e tem uma curva de conhecimento muito ampla e para aquele que não conhece e não tem essa curva. Para depois você passar para uma questão de reconhecimento de problema, consideração de solução e decisão de compra. Você precisa classificar o seu cliente para montar funis diferentes. E aqui sim, a gente está falando de um funil de compra, uma jornada do cliente na hora de decidir pela compra. Ele primeiro precisa entender o que ele está comprando, ele precisa entender que ele precisa daquela demanda, então ele tem que aprender e descobrir que existe uma demanda que ele tem que suprir para ele mesmo ali na vida dele, para depois ele reconhecer que aquele problema, que aquela solução que está apresentando para ele, aquela demanda de solução, de fato é um problema para ele e ele precisa resolver. E aí vai para a terceira etapa, onde ele considera comprar uma solução, para depois ele decidir de fato qual solução que ele vai comprar. Então, quanto mais você estiver próximo do cliente nessas etapas, mais chance você tem dele comprar de você através de uma questão de reciprocidade. Então, a classificação aqui é para você dar melhores soluções para o seu cliente, apresentar conteúdos melhores para que ele, na hora de precisar de uma solução como esta, lembre de você e tenha maior tendência a fechar por uma questão de reciprocidade. Finalizada essa parte de entender a jornada do cliente, o funil de compras e qualificar ele, está na hora de você pensar em fechamento. E para pensar em fechamento, você tem que ritualizar e treinar a sua equipe em técnicas claras de fechamento, como saber fazer um bom quadrante de vendas, ter como usar e planejar o uso de um CRM, ter uma jornada de compra específica para o mercado dele, bem clara na cabeça dele. Ele tem que conhecer talvez um spin selling, uma metodologia que leva da situação, passa pelo problema do cliente, faz ele entender as implicações dessa situação e desse problema e leva ele a concluir que a necessidade de compra que ele tem hoje para solucionar esse problema é a sua oferta como vendedor, é muito importante.
ter uma ideia sobre Bunch para poder conseguir identificar se aquele lead é um lead bom ou ruim, não perder tempo com isso. Utilizar de um GPCT para ele conseguir entender a estrutura de vendas e ali durante o processo de comunicação com o cliente, ele conseguir sugar desse cliente base de informação suficiente para preparar o spin selling para uma segunda venda. Ele saber as etapas de um processo de venda que a gente falou lá no começo, saber o que é um lead aquecido, um lead ativo, como que esses leads vão influenciar no dia a dia dele. E, é claro, ter os pilares de um processo de venda, que para mim são orientação à venda, ter um conteúdo de qualidade, ter habilidades de venda e ter tecnologia para dar suporte. Com essas etapas, com as metodologias, aqui tem uma lista que eu uso, que eu citei para vocês, com essas metodologias muito bem estruturadas e todas as outras etapas claras na mente de quem é o responsável pelo departamento comercial e pelo treinamento da equipe, você começa a ter a possibilidade de estruturar uma trilha de vendas, uma trilha de treinamento comercial, etapas claras que o vendedor tem que passar por cada uma delas e ter um nível de conhecimento de cada uma delas antes dele passar para a próxima, para você não ficar dando murro em ponta de faca. Você vai fazer com que o seu vendedor conheça cada uma dessas etapas. E a partir daí, o seu vendedor tendo conhecimento de cada etapa, você estruturando um modelo de negócio onde você treina o vendedor em cada uma dessas etapas e garante que ele tenha o conhecimento, você passa para só uma outra necessidade. E aí a gente não está falando mais do processo de vendas, aqui eu terminei os tópicos. Eu estou falando de como avaliar o seu vendedor. E aí entra a contabilidade. Porque para avaliar um vendedor, é necessário ter uma DRE por vendedor. Você precisa visualizar quanto que ele vendeu, quanto que pagou de imposto sobre essas vendas, qual o custo dessa venda, seja ele operacional direto ou indireto, quais são as despesas necessárias para manter essas vendas, o vendedor, alimentação, transporte, comissão, tudo aquilo que está diretamente ligado ao vendedor, as despesas desse vendedor numa viagem, numa alimentação, e depois o que você tem de tributo sobre lucro. E é claro, se for possível, entrar também com o rateio das despesas fixas da empresa. Assim você sabe exatamente quanto que ele vendeu e quanto que ele gerou de receita líquida. Porque às vezes o vendedor que vende mais gasta muito ou vende um produto muito barato, que tem uma margem muito pequena. Então, quando você estrutura uma DRE, você começa a ver quanto cada vendedor vendeu. E se você tem toda essa estrutura bem desenhada, uma trilha de vendas bem estruturada para você treinar os seus vendedores dia após dia, a melhor forma de você avaliar o resultado deles é através de uma DRE, para entender quem são os vendedores que trazem resultado para a empresa e quem são os vendedores que devem ser trocados. E, gente, lembrando, aqui eu estou falando de avaliação técnica, de dados. Claro que você vai ter que ter uma avaliação, um line box, a gente vai falar um pouco disso, uma questão de um PDI com o seu time de vendas. Mas isso faz parte do treinamento mais soft, mais voltado para técnicas ali do dia a dia e utilização dessas técnicas e estruturação de como criar um planejamento comercial e medir ele. Isso vai acontecer, isso é necessário treinar a equipe. Mas aqui a gente está falando da parte contábil, a parte onde a contabilidade pode entregar soluções claras e que são muito eficientes para a equipe comercial. É hora de você utilizar uma metodologia um pouco mais tangível e financeira para avaliar realmente o resultado desse cliente. E com a contabilidade e usando o modelo de uma DRE, você consegue fazer isso de forma muito objetiva e eficiente, para o cliente realmente verificar. Seja um time de vendas, seja um centro de custo, seja um vendedor em si. Você consegue visualizar a rentabilidade de cada um deles. E você consegue visualizar se aquele vendedor realmente que vende mais é o que dá mais lucro para a empresa. Agora, como montar uma DRE para o vendedor? Como fazer isso? Gente, para fazer uma DRE para o vendedor, você precisa ter uma classificação muito simples. Você precisa entender se o cliente consegue classificar a cada venda quem é o vendedor que executou aquela venda e a cada despesa, qual o vendedor responsável por aquela viagem, alimentação, transporte, o que for. Tendo tudo isso, é só seguir o padrão básico de uma DRE. Uma DRE, basicamente, ela é estruturada pelo quê? O faturamento que aquele vendedor, ou aquele grupo, ou aquele centro de custo realizou, os tributos sobre faturamento e cancelamentos,
a dedução disso, né? Então eu tenho o faturamento positivo, deduzo dele tributos e cancelamentos, eu tenho minha receita líquida. A receita líquida é muito importante ressaltar, é ela que você tem para fazer gestão do seu negócio. O restante são tributos que você só tem que recolher para o Estado. Você capturou ele do seu cliente e tem que recolher para o Estado, para o governo federal ou para o município. Com a receita líquida em mãos, você vai deduzir dela os custos, comissões, o custo de mercadoria vendida e toda a área de custos diretamente ligados àquela venda. Aí você vai conseguir ter uma margem de contribuição, ou lucro bruto. Resultado, lucro bruto. Depois você vai deduzir as despesas com o vendedor, o salário dele, os benefícios, os encargos e todas as despesas de alimentação, transporte que são diretamente ligadas a esta operação. Depois você vai deduzir o rateio, né, administrativo, da estrutura administrativa da empresa e vai chegar no resultado antes dos impostos. Aplica os impostos, seja sobre lucro presumido ou sobre lucro real, da melhor forma possível, né? O lucro presumido você calcula sobre o faturamento e coloca aí no final da DRE. Sobre resultado, você calcula um resultado estimado aí. A partir disso, você consegue ter o resultado líquido, ou seja, quanto cada vendedor vendeu. E comparando isso, você compara vendas versus resultado líquido. Quanto que realmente sobrou de dinheiro para a empresa. E a partir disso, você consegue mensurar os seus vendedores de forma muito mais clara e até objetiva na hora de realizar a cobrança. E agora? Fiz tudo isso, tenho meu planejamento, tenho como realizar uma DRE para o vendedor. Como que eu vou para a prática? Como que eu implanto isso no dia a dia? Essa parte de implantação vai ficar para o nosso próximo vídeo, que você vai acompanhar aqui no canal. Porque agora eu preciso que você pegue esse material e tente, sozinho, antes de assistir o próximo vídeo, criar essa primeira parte do escopo de planejamento de vendas. Depois, na hora de implantar, vai ficar muito mais fácil. Gente, eu agradeço, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá o like pra gente aí, pra gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo e não se esquece de marcar o sininho aí, para você acompanhar sempre as novidades do nosso canal e ter muito mais conhecimento sobre contabilidade estratégica, que é o assunto principal aqui do nosso canal. Eu agradeço, eu sou o Carlos Pires e até a próxima.